Meus queridos, iniciando a nossa terceira aula, por que não dizer nosso terceiro encontro? Estamos tratando de epístolas paulinas, doutrinas fundamentais para a fé cristã. E evidente, se falar de epístolas paulinas, temos que falar, claro, o nome já se apresenta, o querido, o monumental e o admirável apóstolo Paulo. Ou Saulo, que seja, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, basicamente não muda absolutamente nada. Até na nossa aula de número 2, nós falamos que o nome Paulo foi uma estratégia evangelística de Paulo. Inclusive, vai ter momentos que Paulo vai dizer o seguinte: eu fiz como todos para ganhar mais algum. Uns dizem o seguinte, que Paulo se fez como tolo para ganhar mais alguns, mas em momento nenhum. Paulo diz que ele se fez como tolo, se fez como todos, tá? E aí entra até inclusive a questão da estratégia do nome, por assim dizer, greco-romano dele, que é o nome Paulo, tá? O nome Paulo, que se tornou, claro, evidente, uma estratégia evangelística. Pois bem, eu vou chamar a sua atenção para quem tem o material em mãos, iniciando aqui o capítulo de número 2, na página de número 33, Cristologia Paulina. Já tivemos uma matéria chamada Cristologia, mas Paulo tem a sua Cristologia também. O que não dizer de Filipenses capítulo 2, por exemplo, a partir do verso 5. Coisa extraordinária que Paulo aplica, ali embute-se até inclusive um termo grego chamado kenosis. Kenosis quer dizer o seguinte, o despojamento da divindade. Paulo, com maestria, num senso profético extraordinário, poético também, ele descreve ali a supremacia do nome de Jesus, descreve a resiliência de Jesus, descreve também a submissão de Jesus, descreve a obediência de Jesus a um propósito superior. Ali é extraordinário, Filipenses 2, e que provavelmente a gente vai comentar. Pois bem, Cristologia Paulina. É inquestionável que a Cristologia de Paulo é resultado direto de experiências pessoais dele. Porém, na esteira de seus pensamentos sobre a pessoa de Jesus, temos uma junção de intelectualidade, espiritualidade e experiências resultantes de sua conversão. Então, a gente vai ver aqui as diferentes perspectivas, comprovando sua inquestionável e complexa riqueza de pensamento e articulação de sua compreensão do Senhor Jesus Cristo. Três perspectivas são fundamentais para a compreensão, digamos assim, da Cristologia Paulina. A Cristologia Paulina, ela foi diferenciada da Cristologia dos demais evangelistas, dos demais apóstolos. A dele foi um ponto fora da curva, gente. É coisa assim que é Deus mesmo para inspirar o homem da envergadura de Paulo para escrever o que ele escreveu no sentido de cristologia. Primeira perspectiva, o judaísmo. Vale lembrar que isso afeta profundamente sua crença a respeito da vinda do Messias. Ou seja, o Messias do judaísmo, a expectativa do judaísmo, Paulo encara que esse Messias é o Senhor Jesus, evidentemente. Segundo, o helenismo, uma influência que não pode ser descartada. E terceiro, a sua conversão ou seu chamamento. Então, nesses três âmbitos se concentram raízes importantes com ricos desdobramentos e informações de sua bem elaborada visão cristológica. Judaísmo, primeiramente. Quando no judaísmo é inquestionável a força de sua influência na concepção que ele tem a respeito da vinda do Messias, ele não fala explicitamente da sua concepção, a partir do modelo farisaico. Obviamente que na base da sua concepção messiânica está a convicção a respeito da vinda de um Messias humano e de origem davídica. E evidentemente que esse Messias que Paulo apresenta dentro da perspectiva do judaísmo é Cristo. Ele coloca todo o messianado expectante da antiga aliança na pessoa de Jesus. Então, todos os mistérios do Antigo Testamento, os sacrifícios levíticos,
as ofertas no altar no Antigo Testamento, o tabernáculo, pacto abraânico, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento envolvendo o Messias, na cristologia paulina, ele vai embutir, evidentemente, na pessoa de Jesus. Então, Paulo foi muito claro, ele foi muito didático, ele foi muito pedagógico, foi muito doutrinário, provou exegeticamente falando, provou historicamente falando, provou escrituristicamente falando que o Messias esperado do Antigo Testamento é a pessoa de Jesus. Se cumpriu na pessoa de Cristo, isso se tornou inquestionável e base das suas elucubrações, base das suas peregrinações, base da sua pregação, base do seu chamamento. Isso ficou inquestionável na mente do apóstolo e aquilo que ele escreveu. O helenismo. Em se tratando do mundo do helenismo, destacamos o elemento que influenciou o pensamento paulino, chamado de conceitos do cristianismo nascente. E Brunelli escreve a respeito disto o seguinte: a reação contra o rito helenista foi a guerra armada da família Macabeia. A conhecida revolta dos Macabeus venceu os exércitos helênicos e estabeleceu um reino judaico independente. Depois desse período, veio a organização dos fiéis de Yahvé, declarando guerra do bem contra o mal. E nesse sentido, até nessa expectativa, Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o aguardado e esperado, apresentando isso para o mundo helênico. E finalmente, uma perspectiva, o terceiro ponto que eu havia citado anteriormente, a conversão de Paulo. Nas cartas paulinas e no seu pensamento é significativa a centralidade da referência à sua conversão e chamado. O foco é na sua confissão de fé no Cristo ressuscitado. Isso fica muito claro em Gálatas capítulo 1, do verso 11 até o verso de número 23. E o que é interessante, gente, a conversão de Paulo, digamos assim, para ele mesmo até inclusive, é como se Paulo estivesse diante de um espelho e falasse: olha, o que eu era e o que eu sou agora, o que eu acreditava anteriormente e o que é que eu acredito agora. Paulo chega a declarar o seguinte: na minha ignorância eu persegui a igreja de Deus, na ignorância. Então, Paulo atribui que o âmbito de que o alavancava a perseguir a igreja de Deus naquele momento era a sua ignorância. E Paulo chega a dizer o seguinte: olha, as coisas que eu aprendi, aqui usando de uma licença poética, né? As coisas que eu aprendi, as coisas que eu fui ensinado, as coisas onde que eu era graduado, eu reputo como se fosse esterco, reputo como se fosse, digamos, lixo diante da sublimidade do conhecimento de Cristo que eu tenho agora. Então, a conversão do Paulo, ela foi, digamos assim, a pedra de toque, o ponto focal para que ele tenha uma clareza e tenha, digamos assim, uma dinâmica de ensinamento no âmbito da cristologia muito cristalino e muito convicto daquilo que ele ensinou. Elementos representativos importantes. Então, nesse contexto, estão os elementos representativos fundamentais a serem considerados: o Evangelho de Cristo, Cristo ressuscitado e exaltado, e a corporalidade de Cristo e o Cristo Salvador, que foi tudo aquilo que Paulo apresentou. E na página 36 e 37, nós temos a explicação disto na perspectiva de Paulo. Já falamos muita coisa a respeito na matéria de cristologia, até recomendo que vocês encontrem aqui no meu canal de YouTube. Tem 16 matérias, ou 16 vídeos, ou 16 aulas acerca disto, exaustivamente estamos comentando, que vai ser importante. Jesus Salvador, sua corporalidade, Paulo apresenta isso, a natureza humana de Jesus, que é fundamental, essa crença Paulo também a apresenta, tem uma explicação interessante na página 38, a natureza divina de Jesus também na perspectiva paulina, na página de número 39, e também na página 40 finaliza-se essa explicação na perspectiva paulina, que é muito interessante vocês analisarem. E levantando aqui mais uma questão de reflexão, na página 40, como citei, qual a importância da cristologia de Paulo para a compreensão de Jesus como o Filho de Deus? João apresenta uma cristologia extraordinária. Os evangelhos também apresentam.
Agora, a cristologia de Paulo, vamos ser sinceros, ela é mais profunda, ela é mais didática, ela é mais clara, ela é mais, por assim dizer, exegética do que os demais, principalmente do que a cristologia de João. Mas, evidentemente, conforme eu já falei em outros vídeos, em outras aulas, principalmente de cristologia, Paulo não disse tudo. Paulo não esclarece tudo também. Porque é aquilo que eu falei, e vou reafirmar novamente, não existe um teólogo nascido de mulher que consegue finalizar o assunto Jesus, ou informar tudo aquilo que Jesus é. Fiquemos com aquela palavra que João cita no seu último capítulo do seu evangelho, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, os livros do mundo não conteriam páginas suficientes para colocar todas estas informações. Ele é mais do que a gente pensa, ele é mais do que a gente imagina, ele é mais do que a gente espera. E Paulo falou disso, não esgotando assunto. João falou disso, não esgotando assunto. Os evangelistas falaram também, não esgotando assunto. Mas, mesmo assim, a cristologia de Paulo, ela é extraordinária, ela é profunda, ela é, até vou usar um termo aqui, ela é apaixonante, a cristologia que Paulo traz acerca da pessoa gloriosa do Senhor. Paulo e a ética, página 41. Segundo Mário Sérgio Cortella, ética olha só, quero, posso, devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Em termos práticos, seria mais ou menos assim: eu quero comprar um carro novo. A primeira pergunta é: eu posso comprar esse carro? Ou seja, eu tenho dinheiro para comprar esse carro? Vamos imaginar que sim. Então, diante disso, surge a pergunta: eu devo comprar esse carro agora? Ou tenho outras prioridades que eu poderia usar esse valor para resolver? Em linhas gerais, a ética nos leva à seguinte reflexão: nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Desculpe, vou começar de novo. Diante disso, surge a seguinte pergunta: eu devo comprar esse carro? Devo comprar esse carro agora ou tem outras prioridades que eu poderia usar esse valor para resolver? Em linhas gerais, a ética nos leva à seguinte reflexão: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Outra verdade é que não existem pessoas sem ética. O que temos são indivíduos com uma ética boa e outros indivíduos com ética má. Simplesmente assim. Em resumo, temos pessoas éticas e temos pessoas antiéticas. Paulo usa a ética em seus ensinamentos quando diz que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo lhe convém. 1 Coríntios 6:12 diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a ética cristã está inteiramente ligada à liberdade que temos em Cristo. Porém, não podemos usar da liberdade para, como diz Paulo aos Gálatas, dar ocasião à carnalidade. Gálatas 5:13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então veremos, na ética paulina, como podemos usar a gama de conhecimentos e informações bíblicas para o nosso desenvolvimento em 3 dimensões: o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento social, que está embutido na ética. Página 42, a estrutura inovadora da ética paulina. Romanos 8, verso 2 e 3, que diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então temos liberdade para fazer o que nós quisermos,
mas como falamos na introdução, é lícito, é correto? Na visão de Paulo é o seguinte: eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. E se não me convém, é que eu não estou dominado por tudo aquilo que eu posso fazer. Isso é conceito ético. Fundamentos de toda ação ética, página 43. O amor é o solo onde são cultivadas todas as virtudes cristãs. É significativo que a lista paulina dos vários aspectos do fruto do Espírito seja encabeçada pelo amor, a maior de todas as virtudes. Além disso, em outros lugares, o apóstolo Paulo refere-se à fé, à esperança e o amor como as três principais expressões cristãs, dentre as quais a maior delas é o amor. 1 Coríntios 13 e 13. Então, o amor é divino, o amor é cultivado em nós pelo Espírito de Deus, o amor transforma, o amor cumpre a lei e seu espírito e condicionamento também. Romanos 13, 10 diz o seguinte: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, aqui o fundamento de toda ação ética, ele tem que estar fundado em amor. O que você fizer, o que você agir, se você não embutir o amor nesse sentido, você se tornará uma pessoa profundamente antiética.